Muito bem, pessoal. Eu estou aqui para comentar acerca de um quiz, né, uma pequena avaliação que foi enviada a vocês pelo professor Jonas. E ele que elaborou diz respeito à primeira aula com a temática psicose, onde trouxe algumas questões referência, referenciadas à temática. Tema psicose, se você for pegar o material, o PDF lá da primeira aula, né? Ele introduziu, a gente até comentou isso já, da Nancy McWilliams, não é? Falando um pouco, ele também trouxe um pouco da introdução freudiana. Eu acho importante isso, esse tema. E já que nós estamos falando dessa temática da psicose, é muito bom a gente elencar tudo isso, meus amigos, ao falar do que se trata essa palavra psicose, que é discutida na clínica, e quando você começa a estudar psicologia, por exemplo, nós temos algumas disciplinas que elabora e que traz um, um olhar e problematiza para o alunado, para o docente, para que possa trabalhar, que possa estar atento a essas questões e conhecer de fato a temática. Mas fora a psicologia, nós vamos aqui tratar da psicanálise, e nós temos estudado isso desde então, as definições da psicanálise, da temática da psicose, né, no âmbito da psicanálise. Então, gente, a psicose ela tem as suas definições no olhar psicanalítico, que é definida como, que nós sabemos, como um tipo de transtorno que afeta a forma como o indivíduo recebe a realidade. Então perceba, aqui está o sujeito psicótico e aqui tem o que está afetando esse indivíduo psicótico, esse ser, e a realidade, né? Rima até com tripé, com esses três eixos. Só que, diferentemente da neurose, a psicose ela afeta a forma como o sujeito vê a si mesmo, o mundo ao seu redor. O Jonas já explicou sobre isso, eu já falei sobre isso em revisão, eu já estudei isso em psicologia, você que é psicanalista já viu isso em psicopatologia, no teu curso de psicanálise, ou se você está estudando de psicologia, mas é sempre bom a gente rebobinar a fita, entendeu? Então, esses pacientes, eles sofrem com um tipo de transtorno que precisa de um acompanhamento de um psicanalista ou um psicólogo, além de um tratamento medicamentoso, né? Seguindo as orientações de um médico psiquiatra. Então, eu tenho esse paciente psicótico que vem medicamentado pelo psiquiatra, ele já vem laudado. E agora a gente começa a trabalhar isso, conhecendo o eixo, conhecendo a definição do transtorno psicótico, que realmente é tratado com o uso de antipsicóticos, que só podem ser prescritos pelo psiquiatra. O analista, por sua vez, acompanha esse tipo de psicopatologia que deve observar como a relação do paciente com a realidade identifica a existência de distorções. E aí nós temos aqui a projeção, não é? Que afeta a sua relação consigo mesmo e com outras pessoas. Então, é um ser conflitante. É uma situação que não encara a realidade, que está em conflito, senhores. A perda do contato com a realidade, ela é a cisão, que são os maiores fatores que caracterizam a psicose, não é? Então eu tenho aqui o sujeito psicótico, que normalmente perde sua personalidade, ele perdeu. Aliás, ele sentiu a sua personalidade fragmentada, e não é integrada. Esse tipo de dissociação pode ser decorrente de alteração na psique do indivíduo, que pode ter diferentes causas. Dentre elas, eu posso citar aqui, o caráter hereditário, ou seja, quando o distúrbio mental tem fatores genéticos envolvidos, como é o caso da bipolaridade e a esquizofrenia. Então, quando a gente está no eixo psicanalítico, a gente vê a questão da sintomatologia dos tipos de psicose. E aí nós temos o delírio, nós temos a confusão mental, a alucinação,
visual, auditiva, problemas para criar e manter laços afetivos. Nós temos o isolamento, o distanciamento de amigos e familiares. Tudo isso vem à tona na clínica. Não é nada anormal, diferente do que se fala na psicologia. Então a psicanálise também abraça esse conteúdo psicopatológico. O psicanalista precisa saber identificar se realmente há uma cisão na personalidade do paciente e investigar os sintomas que estão por trás da dissociação do analisando. É preciso saber como o paciente interage socialmente, se prefere ficar sozinho ou se gosta da companhia de outras pessoas. Isso aqui, nós temos vários olhares na psicanálise, né? Dentro da psicanálise que diz respeito. Os olhares que eu estou me referindo, nós temos aquela teoria lacaniana, no viés freudiano, no Winnicottiano, né? Mas tudo vai de encontro no sono. E aí nós temos os tipos mais conhecidos, né? Que trata a esquizofrenia, o transtorno esquizofrênico, o esquizoafetivo, o transtorno bipolar. E a gente já ouviu, você já sabe, né? Tudo isso aqui, essa estrutura. Psicose e seus tratamentos. O tratamento das psicoses exige um cuidado diferenciado pelo analista, que faz o acompanhamento do paciente além da análise. O controle em relação ao tratamento medicamentoso também é essencial. A análise pessoal em dia e a medicação correta prescrita em doses ideais. Os pacientes que sofrem de transtorno psicótico podem assegurar uma boa qualidade de vida. Os traços do retratamento ainda serão evidentes que esse tipo de paciente, mas é possível assegurar que eles conseguirão viver bem em sociedade. O tratamento de pacientes que sofrem de transtorno como psicose é desafiador e demanda um preparo cuidadoso por parte do profissional que cuida desse tipo de psicopatologia. Aqui foi um pouco do texto que serviu para a gente embasar, da Thaís Morrettini, lá do IBRAPSI, Instituto Brasileiro de Psicanálise. Agora eu trago aqui para você a respeito do transtorno psicótico que está no DSM-5, que se trata, que se vê tanto na psiquiatria como na psicologia. Então a gente encontra lá no DSM-5 sobre o transtorno psicótico breve, incluindo os critérios de diagnósticos, que caracteriza a evolução do diagnóstico diferencial e a comorbidade. O diagnóstico do transtorno psicótico breve descreve a presença de sintomas psicóticos, aí a gente está falando de sinais e sintomas, em psicopatologia a gente estuda isso, de início súbito e a duração inferior a 30 dias. Então, é protocolo, então o médico ele vai avaliar aquilo, ele vai naquela prescrição para a gente ver essa reação em 30 dias. Ao final do período, o indivíduo necessariamente deve retornar ao funcionamento normal anterior. Caso persistam os sintomas ou prejuízo cognitivo funcional, o diagnóstico deve ser revisto. Tá bom? Então, no DSM-5, a gente encontra isso a respeito e os critérios diferenciados. Aqui que eu vou só destacar um pouquinho para vocês. É a mesma coisa que a gente estuda na psicanálise, né? Os delírios, alucinações, discurso desorganizado, comportamento grosseiramente desorganizado ou catatônico. Nós temos a duração de um episódio de perturbação é de pelo menos um dia, mais inferior a um mês, com eventual retorno completo ao nível de funcionalidade pré-mórbido. Nós temos os estressores evidentes, né, que é a psicose reativa breve, se os sintomas ocorrem em resposta a eventos que isoladamente ou em conjunto seriam notadamente estressantes. Sem o estressor evidente, os sintomas não ocorrem em resposta a eventos que isoladamente ou em conjunto seria notadamente estressante. Fora isso, aí nós temos a catatonia, né, que depende da gravidade. Nós temos as características diagnósticas, que envolvem o transtorno psicótico breve e a perturbação que envolve o aparecimento repentino de pelo menos um dos seguintes sintomas psicóticos positivos: delírios, alucinações, discurso desorganizado, aquilo que a gente já falou aqui, né? Então, tem toda essa questão de como é tratado. E aqui eu estou falando um pouco do que o DSM fala
e onde é assistido é o espelho do psicólogo, né? Do psiquiatra, do cara da área da medicina. Em determinados indivíduos com transtornos de personalidade, estressores psicossociais podem precipitar períodos breves de sintomas psicóticos. Esses sintomas são geralmente transitórios e não justificam um diagnóstico separado, que é para a questão do transtorno de personalidade. Estou falando do transtorno social, né, e até mesmo do psicopata. Desculpem aqui a questão do bocejo, viu? A questão do sono mesmo. Se os sintomas psicóticos persistirem por pelo menos um dia, pode ser apropriado o diagnóstico adicional de transtorno psicótico breve. Isso aqui eu estou falando da psiquiatria, da psicologia, é bom que a gente reitere tudo isso aqui.